Boa noite, Samuel. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. Visual novo então hoje, hein? Visual novo, visual novo. Fui tosqueado. Ah, vamos lá. Então, no nosso encontro passado, havíamos falado a respeito de estratégia, tão presente no mundo tanto corporativo quanto no mundo político-econômico. E aí, queria trazer para a gente fazer uma discussão a respeito dessas ideias estratégicas e como isso impacta também, né, numa gestão de crise, se caso essa estratégia for por água abaixo, né, ou não for muito bem dimensionada. Então, eu queria trazer aqui algumas questões, não só históricas, mas de definição, porque estratégia, quando a gente fala em história, cai para a área militar e cai para a área de guerra. O grande estrategista Napoleão, Clausewitz, e aí por aí vai, né? Não só estratégia, obviamente, como a gente sabe, fica no mundo, no campo militar. Tem sim, obviamente, Napoleão ele tem as suas vitórias desde a época do consulado, desde antes de 1804, quando ele se autocoroa imperador, até depois do seu governo de imperador até 1814. A ideia estrategista dele é fenomenal. Ele consegue colocar a Europa de joelhos justamente por causa de um pensamento muito bem matemático, delineado, estratégico. Num outro exemplo que podemos utilizar, por exemplo, na questão política, que me ocorre, por exemplo, nossa, eu usei 3 vezes o por exemplo, mas tudo bem. Por exemplo, é a questão da unificação da Alemanha. Os estados germânicos todos se unificam, com exceção da Áustria, em 1871. Mas teve um avanço estratégico de um pensamento muito bem pragmático. Confederação Germânica do Norte, comandada pela Prússia, de Otto von Bismarck e o Kaiser Guilherme, eles fazem um planejamento estratégico que a primeira fase é a unificação econômica, a queda das barreiras alfandegárias, as chamadas Zollvereins, escreve com Z e 2 L's. Essas Zollvereins, ou ligas aduaneiras, elas transformam essa confederação germânica num grande bloco. Mais para frente a gente pode ter como comparação tanto o Mercosul como a Comunidade Europeia, a União Europeia, perdão, que cai por terra todas as taxas alfandegárias. Se você fosse um produtor de salsicha de Lübeck, no norte, conseguiria vender o preço do seu produto quase igual na Baviera, por exemplo, no sul. Isso é interessante porque é um pensamento estratégico que o último grau dele é a unificação territorial, política, geográfica, que deu certo. Teve uma guerra, obviamente, no meio, que é a Guerra Austro-Prussiana, né? Os dois grandes nomes da sociedade germânica entram em disputa, que é a Prússia e a Áustria. A Prússia dá um pau na Áustria, ganha a vanguarda de fazer esse processo unificatório. E começa com uma unificação não territorial. No seu início, ela é econômica. Isso é interessante porque eles vão seguir um plano estratégico, né? Isso é interessante porque nós temos uma visão a longo prazo daquilo que vai se transformar, depois da Rússia, numa grande potência dentro da Europa. E isso impacta diretamente nas crises que essa nova nação chamada Alemanha, a partir de 1871, vai ter com Rússia, com França e com a Inglaterra. A Tríplice Entente, chamada assim, lutando contra a Tríplice Aliança, encabeçada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália até 1915 e Império Otomano, deflagrando a Primeira Guerra Mundial. Estrategicamente, política e economicamente falando, foi maravilhoso para a Alemanha. Os números mostram.
Tanto é que a unificação aconteceu em 1871, a Alemanha se transforma na nação mais poderosa da Europa 40 anos depois da sua unificação. Em 1810, ela já é superior à produção industrial da Inglaterra. A Inglaterra perde o título de oficina do mundo para a Alemanha. Internamente, a estratégia deu muito bem, só que externamente eles não teriam como controlar o mundo internacional, né? Então, isso causa uma das piores crises entre nações nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Outros pontos, por exemplo, os Estados Unidos apoiando ditaduras de direita em detrimento a ideias de esquerda que pudesse ocorrer dentro da América Latina como um todo, que sempre foi visto com uma interrogação sobre a democracia. E outros casos mais, né? As estratégias, às vezes, muito erradas dos Estados Unidos em combater o ideário socialista, como a doutrina de caça às bruxas, do macartismo, utilizando muito a indústria cinematográfica, por exemplo, né? Com produção de filmes, com a produção de desenhos. Isso fica muito claro numas estratégias meio duvidosas dos Estados Unidos. Então, tiramos do âmbito apenas de guerra e colocamos em outros vários âmbitos a ideia de estratégia. E aí queria que você argumentasse um pouco a respeito dessas estratégias corporativas no mundo empresarial. Vamos lá, bola é tua. Então, planejamento estratégico, visão estratégica, me parece que é consenso a necessidade de se realizar esse tipo de planejamento, né? Mesmo aquelas empresas que não têm a prática de elaborar um planejamento estratégico, ainda que informal, né? E é interessante até, eu vou fazer um parênteses aqui, Guilherme, porque muitas empresas, muitos empresários muitas vezes argumentam assim, falam assim, olha, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura e eu não tenho dinheiro para fazer um processo de planejamento estratégico. E o que se pode falar para esses empresários, para esses empreendedores ou para esses gestores é que não necessariamente você precisa ter todo um aparato de estrutura, um aparato organizacional, de evento para realizar um planejamento estratégico que seja proporcional ao tamanho da tua empresa. Lógico, evidente, né, que o ideal seria que todas as empresas pudessem ter acesso às técnicas mais avançadas de realização de planejamento estratégico. Basta que você, dentro da sua estrutura e dentro do seu porte, né, você gaste um determinado tempo, né, de preferência um tempo não irrisório, mas um tempo adequado para o tamanho do teu negócio, e você pare, né, por um tempo de executar as tuas rotinas diárias e fala assim, tá, ok, o que eu quero para minha empresa para daqui 1 ano, para daqui 2 anos e para daqui 3 anos? Onde eu quero chegar? Né? Estabelecidas essas metas, e essas metas, evidentemente, elas devem ser necessariamente metas plausíveis, né? Toda empresa, evidentemente, quer em 2, 3 anos ter um faturamento 10, 15, 20, 30 vezes maior do que o atual, né? Mas o planejamento estratégico tem que ser feito de forma racional, né? Um planejamento estratégico que seja de fato plausível, né, de ser atingido. Então, estabelecidas essas metas, você vai estabelecer a forma como você vai atingir essas metas, quais as estratégias, quais as ações que você vai fazer, quanto de dinheiro você vai investir, quanto de tempo você vai investir, o que você vai alterar no dia a dia da sua empresa para atingir essas metas que você estabeleceu. Então, toda e qualquer empresa, mesmo as microempresas, ou aqueles microempreendedores individuais, de alguma forma, eles podem lançar a mão no planejamento estratégico, evidentemente adequado ao seu tamanho. Agora, o que não é consenso
não é consenso ainda por uma falta de um aculturamento nesse âmbito, é que dentro desse planejamento estratégico você tem que necessariamente estabelecer uma gestão de risco atrelada a esse planejamento estratégico. Além disso, dentro da tua operação, você deve necessariamente tentar antever os problemas que podem acontecer. Uma coisa que é muito comum você escutar dentro do meio empresarial, e não é só as pequenas empresas, você vê isso nas grandes corporações, o gestor fala assim, não, eu sempre fiz dessa forma e nunca deu errado, o que você vem aqui me dar pitaco? Esse é o maior erro que existe. Esse é pedir para que de fato, em algum momento, você se depare com um problema grave e que você não tenha qualquer tipo de medida, né, que possa, de alguma forma, trabalhar com esse problema que surgiu, muitas vezes de forma inesperada porque você acabou não fazendo um exercício de imaginação de que aquilo poderia, de alguma forma, dar errado. Vamos pegar um exemplo, a gente já até citou aqui, o exemplo lá da cervejaria Bacher, né? A cerveja Bacher, da cervejaria Belo Horizontina, né? Quem podia imaginar que poderia ocorrer uma contaminação por um produto que sequer havia autorização para ser utilizado, haveria a recomendação para ser utilizado para o resfriamento dos tanques da cervejaria. Então faltou, né, ali, e agora a gente não está falando mais de estratégia, a gente está falando de operação, né, uma operação, uma rotina da empresa, né? Faltou ali, né, uma atitude preditiva de alguém que pudesse falar o seguinte, olha, isso aqui eventualmente pode dar problema. Se esse produto foi utilizado sem o conhecimento da alta gestão da empresa, faltou uma gestão de risco operacional que, de alguma forma, através... E aí eu falei lá em umas conversas anteriores, o risco operacional responde muito bem a normas e procedimentos, né? Então, faltou uma gestão de risco operacional para estabelecer normas de segurança no manejo dentro da fábrica, na operação da fábrica, impedindo que determinados tipos de produtos que potencialmente poderiam causar um grande risco para o consumidor fossem utilizados direto e indiretamente na produção, né? E se foi autorizado pela alta direção, seja por preço, seja por qualquer coisa, é mais grave ainda, né? Que aí você está tratando de uma alta gestão que, além de assumir um risco quase que de forma dolosa, né? Você está falando necessariamente de um apetite de risco enorme, né? E esse é um conceito que a gente vai trabalhar em algumas conversas futuras, né? A questão do apetite de risco, né? Então, tratar do risco operacional cai muitas vezes naquilo que tem um amigo meu, que eu até citei anteriormente, o advogado Marcos Gonçalves, nosso amigo em comum, né, Guilherme? Ele tem uma frase que eu acho perfeita. Ele fala que toda empresa deveria ter o departamento do vai dar merda, né? E por quê? Mas é isso. E por quê? Porque, veja, gerir risco não significa não assumir riscos, né? Porque aí você não tem necessidade de ter uma estratégia, um departamento de gestão de risco da tua empresa. O gerir risco implica necessariamente em você assumir, você ter uma postura de assunção de riscos, né? Só que é uma postura de você assumir riscos de forma esclarecida, né? E tentar, através dos vários mecanismos disponíveis na gestão, tentar mitigar a probabilidade de ocorrência desses riscos, tentar trazer ele num patamar que seja aceitável e que, se esse risco vier a se materializar, você tenha condições de administrá-lo de alguma forma através de um plano de contingência pré-estabelecido. Então,
Isso tem que ter, né? Tem que ter alguém ali que fale assim, tá, vamos fazer isso aqui? Vamos, mas o que pode dar errado nesse projeto? Então, para o micro e pequeno empresário, acho que a grande dica é essa. Seja na sua estratégia, ou seja na sua atividade diária, guardar um pouquinho do tempo da tua atividade em conversa com os seus funcionários, em conversa com todos os colaboradores e tentar, de forma até imaginativa, falar assim, o que pode dar errado aqui nessa determinada rotina? Ou nessa estratégia que a gente adotou aqui, uma estratégia, de repente, agressiva, comercial, né? O que pode dar errado? Né? Pensar, tentar usar a imaginação e ver o que pode efetivamente atrapalhar. Porque senão acontecem fatalidades enormes. Eu vou citar um exemplo aqui terrível, aconteceu 2, 3 dias atrás, acho que foi no sábado, aquele piloto né, que já tinha sofrido um acidente, né, ex-piloto da Fórmula 1, Alex Zanardi, sofreu um grave acidente, quase morreu no kart norte-americano. E agora, dois dias atrás, em uma maratona comemorativa, a organização dessa maratona lá na Itália, ela achou por bem colocar atletas, para atletas, né, para correr em bicicletas adaptadas numa rodovia parcialmente interditada, uma rodovia muito estreita, com só metade do tráfego interditado. Aconteceu que o Alex Zanardi perdeu o controle da bicicleta, bateu num caminhão e agora está numa UTI em estado crítico. Né? Então, não é possível, né, que alguém dentro de uma organização, né, que tenha organizado esse evento, falou assim, será que isso não é um risco muito grande, eu colocar gente descendo ladeira dentro de uma estrada com tráfego vindo em sentido contrário, será que não pode dar um problema sério? Então, essa postura de tentar, não é que um mau agouro, né, uma pessoa de mau agouro fala assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Não, a gente precisa fazer, vamos realizar um evento, vamos realizar um projeto, então claro. vamos tentar entender onde que pode dar errado. Não é porque você não pensa na coisa que a coisa não vai acontecer. Exato. Eu não estou vendo, então não ocorre. Isso daí não existe. Exato. Historicamente, a gente tem N situações dessa daí, como você está colocando, né? Desculpa, te cortei. Não, é isso aí mesmo. Não, é essa linha que você está falando. Ótimo. Porque, por exemplo, quando você pega que uma estratégia ela é má sucedida, o sucesso é nulo, ou pelo contrário, ele é negativo, você tem uma crise instalada. E aí, eu, pelo menos, sempre, quando olho para a história, vejo duas saídas da crise. Ou você consegue gerenciar ela, pelo fato dela não ser um leviatã, de não querer te engolir, e não vai te engolir pelo tamanho, ou acabou-se. A crise, quando não é gerida, ela quebra a continuidade, ela rompe o paradigma até então, o modelo existente, e começa uma outra coisa. Como, por exemplo, a Revolução Francesa. Os caras não geriram o plano estratégico quando eles tiraram o Robespierre do poder, que também foi um louco, que não soube organizar a vida francesa. Veio o diretório, comandado por uma corrupção absurda, uma falta de organização política, administrativa. Acontece vários senões dentro desse período. Chega um momento que Napoleão vai e corta na faca. Acaba com aquela continuidade de uma crise que não conseguiu ser gerida com as peças que estavam dentro, com aquela visão sistêmica de dentro. E aí tem que vir uma força, literalmente uma força, porque é com o exército, um pedaço do exército que ele invade a Assembleia Nacional Constituinte, lá no 18 Brumário, no 9 de novembro de 1799, e acaba com aquela crise toda e cria uma outra estrutura no lugar daquela. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar esse assunto semana que vem, porque uma má organização estratégica, dando um erro
terrível nessa organização você ter uma crise instalada. E aí, como você vai fazer a gestão dessa crise? Em termos de gestão de crise, é muito melhor você já ter um plano de contingência já mais ou menos delineado, né, para que quando a crise é instalada, né, você não parta do zero, não tem que planejar tudo do zero e tentar decidir no meio do furacão o que você vai fazer. Então, né, repetindo, eu tenho repetido isso sempre como mantra. Gerir riscos não significa necessariamente evitá-los. Né? Isso. Porque, assim, se for para evitar risco, você não assume risco nenhum. Né? Não sai de casa. E risco, o conceito, né, a palavra, né, se for analisar a origem da palavra, lá do latim, risco, né, significa muitas vezes oportunidade. Né? Não é só o lado negativo, né? Mas é o lado positivo. Né? Quando você assume um risco, você assume o risco de ter ganhos e ter perdas. Então tem o lado positivo, né? Só que você tem que estar consciente. E quando você não se prepara adequadamente para o lado negativo, para a má ocorrência, né? A forma que você vai gerir essa crise, ela muitas vezes ela acaba sendo inadequada. Não significa que não seja impossível de você superá-la, claro. Mas se você já tiver um plano de contingência pré-estabelecido, né, saber o que agir, saber o que acionar no momento em que uma crise se instala, é muito mais, não digo fácil, né, mas menos difícil de você conviver com isso. E se você não tiver esse plano, perdeu, danou-se a nega do doce. Danou-se a afrodescendente do doce, aliás, né? Para ser politicamente chato, correto. Então, mas vamos deixar esse ponto para o ponto que vem, pode ser? Pode, eu até vou aproveitar o tema, né, e já fiz um convite para um grande chapa nosso, que é o Cláudio Stringari, que é da empresa, diretor, proprietário da empresa Central Press Comunicação, que tem uma vasta experiência na área de comunicação e tem uma vasta experiência em gestão de crises. Né? Opa! Ele auxilia muitas empresas, está também auxiliando muitas empresas nesse momento turbulento da nossa economia, da nossa realidade. Né? E no nosso próximo encontro, a gente vai conversar com ele, né, e debater, né, as melhores formas de se gerir uma crise quando ela se instaura. Maravilha. Fica aí o convite para o pessoal que queira acompanhar. Vai ser uma conversa muito interessante. Um comunicador, um gestor de comunicação, um comunicador e um historiador. Ele vai dar um papo belíssimo. Maravilha. Tão fantástico. Valeu, Samuel. Valeu, Guilherme. Valeu, uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, boa semana. Abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até.